Fala, rapaz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e a gente tá aqui hoje para poder falar sobre miniaturas em RPG. O objetivo do podcast de hoje é falar um pouco sobre o uso dessa ferramenta narrativa, na verdade, desse acessório narrativo, e também dar um pouco de dicas de onde você consegue adquirir algumas miniaturas a um preço acessível e também alternativas que você pode utilizar, beleza? Então, a primeira coisa importante de você entender é que RPG, ele nasce, né, no seu cerne, assim, enquanto jogo, dos wargames que usavam miniaturas, né? O wargames é um tipo de jogo de tabuleiro, assim, de board game, que existe uma representação, uma série de regras, existe uma representação de uma simulação do que seria uma guerra. Seja uma guerra medieval, seja uma guerra na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, enfim, ele tenta simular aí, ele traz um simulacionismo de jogo do que seria um conflito armado inicialmente. À medida que isso foi mudando e evoluindo com o Dungeons & Dragons, a gente começa a ver a necessidade de questões mais narrativas e aos poucos o abandono da miniatura como um acessório necessário para o jogo, né? Se a gente pega o RPG, hoje em dia tem uma centena aí de RPGs diversos que não utilizam miniatura e nem sequer citam elas nos seus livros. Alguns RPGs de fantasia medieval, e principalmente aqueles que são mais simulacionistas, eles procuram utilizar algum tipo de representação real ali do que seria a fantasia, né? E é aí que entram as miniaturas. Tem uma coisa importante da gente entender de qual é a função específica da miniatura no jogo, que ela é para poder facilitar, isso é bem importante, facilitar algumas aproximações de distância, alcance e trazer um pouco de ambientação. Então, por exemplo, não existe nenhuma diferença específica entre eu usar uma miniatura de um soldado, por exemplo, né, ou optar por a utilização de uma pedra ou qualquer coisa para poder representar aí o meu personagem. Mecanicamente não existe diferença alguma. Por outro lado, usar uma miniatura massa, um personagem massa, pode trazer um nível de imersão desejado, um nível de imersão interessante. Como que isso afeta a mesa de fato? Quando que eu devo, quando que eu não devo utilizar miniaturas em jogos de fantasia medieval, em jogos que se propõem fazer isso, né? D&D quinta edição é um jogo que você não precisa de miniaturas para poder jogar. Isso é uma coisa bem importante de falar, porque muita gente acaba pegando aí esse estigma de que é necessário. Não é. É totalmente possível jogar sem. Inclusive em Skyfall, são pouquíssimos combates em que a gente utiliza miniaturas, e eu gosto de fazer isso, de utilizar as miniaturas apenas em combates que o aspecto tático é mais importante do que o aspecto narrativo. E essa é uma coisa que é importante diferenciar, né? Existe no RPG um aspecto intrínseco de jogo, de estar jogando um jogo de simulação de narrativa. E nesse ponto, muitas vezes, a miniatura se torna extremamente necessária, porque eu vou querer saber um pouco mais de distâncias, eu vou querer planejar um pouco as minhas ações, enquanto que em outros momentos ela vai ser, na verdade, um entrave, né? Eu não posso fazer determinada coisa porque não aparece ali no board, enfim. E aqui eu acho que vem uma distinção importante, né? Se a gente pega jogos como, por exemplo, Dungeon World, eles são jogos que não utilizam miniatura e falam, inclusive, né, sobre não utilizar miniatura e sobre o poder do teatro da mente, do uso da imaginação. Mas agora imagina um combate, por exemplo, onde você fala que existem 20 goblins na sala ou você coloca 20 goblins na sala, né? O lidar com isso é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil quando você pensa, por exemplo, em D&D quinta edição, em Tormenta, onde você tem que manejar as iniciativas de uma forma diferente. E qual que é o meu ponto com isso? Que não é sempre que você precisa utilizar miniaturas. Quando você for colocar uma miniatura em campo, ela precisa comunicar para os jogadores que aquilo é um combate tático, que aquilo vai trazer um aspecto de jogo um pouco diferenciado, onde eles vão ter que pensar sobre as ações deles de maneira tática. Isso pode agradar muitos grupos, mas ao mesmo tempo pode intimidar outros. Então, a utilização de miniaturas precisa ser pensada nesse ponto. Ou pode ser que os jogadores optem por sempre utilizar miniaturas ou nunca utilizar miniaturas. De uma forma ou de outra, é importante que essa conversa exista para que
todos na mesa entendam exatamente o que está acontecendo. Mas, cara, digamos que você é um cara tipo eu, assim, que gosta de ter miniaturas, gosta de usar em alguns momentos específicos aonde que você pode adquirir miniaturas. Eu vou dar uma dica de um local, de uma forma que você tem de adquirir miniaturas de uma maneira acessível, inclusive miniaturas grandes, né? Existem vários tipos de miniatura, desde miniaturas de metal, de chumbo, de plástico, impressora 3D, enfim, de resina. Existem vários tipos diferentes de miniatura. Eu, ultimamente, tenho utilizado bastante miniaturas em impressão 3D, né? Impressora a laser 3D, e pintado elas depois, né? O Kraken de Skyfall, por exemplo, quem pintou a miniatura foi a minha agora noiva, né? A minha namorada Silvia, e que a gente fez um trabalho com o primer, a gente lixou elas, a gente fez um trabalho em cima das miniaturas que foram impressas pelo Pensando RPG. Então, uma forma de miniatura extremamente acessível para aqueles que gostam de miniaturas 3D grandes são as miniaturas do Hero Maker. O Hero Maker ele é uma empresa, né? Ele é que existe exatamente para entregar um tipo de produto de miniaturas acessível e com uma qualidade alta, uma boa qualidade de material. Então, quando a gente apresenta aí efetivamente as miniaturas do Hero Maker, o que eu estou querendo dizer elas são ótimas miniaturas para quem quer entrar no mercado também de pintar miniaturas, né? Esse financiamento que tem aqui no descritivo do podcast, ou descritivo do vídeo, se você está vendo no YouTube, são para as miniaturas grandes, né? Na verdade, diz que é miniaturas monstros épicos, são miniaturas um pouco maiores aí para monstros um pouco mais agressivos, um pouco mais intensos e maravilhosos, como Cubo Mágico, como Cubo Gelatinoso, desculpa, ou Demogorgon até, né? Tem muitos monstros interessantes. E eles trazem, na verdade, uma opção boa para quem tá em grupo, né? Assim, se você pode fazer esse apoio com seus amigos e pegar umas miniaturas boas e acessíveis. Ao mesmo tempo, Apollo, o encadenador, ele fez, né, um tipo de financiamento coletivo de miniaturas de PVC, assim, que tem outro tipo de proposta, né? São as miniaturas mais old school, assim, no sentido de ser uma base com um papelão, com plástico em cima, e que fazem referência a essa outra época que se usava bastante esse tipo de miniatura na década de 80. Então, enfim, é um outro tipo de recomendação, tá? Acho que vocês podem ir atrás disso, é só ir atrás do trabalho do Apollo, encadenador. E também o pessoal do Pensando RPG fez um financiamento coletivo para miniaturas. Eu acredito que em breve eles vão fazer outro também, então tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Esses são para aqueles que gostam de miniaturas legais, que representam coisas interessantes, assim, e que traz também esse aspecto mais físico para a mesa. Caso contrário, existe um outro tipo de material que vocês podem usar, que eu gosto bastante, eu usei por bastante tempo, que são placas de acrílico. Você pode mandar cortar placas de acrílico assim, com números em cima, né, números gravados em cima, de várias cores diferentes. E aí você usa essas pequenas plaquinhas de acrílico em cima de uma parada desenhada, enfim. Isso pode por si só assim, já tipo, ser bem maneiro. É uma possibilidade aí bem interessante para vocês, enfim, utilizarem, né, como proposta de miniatura para vocês. Beleza? Então, no mais, é isso aí. Espero que vocês tenham assim, aproveitado esse tipo de podcast para poder refletir um pouco sobre qual é a função da miniatura em uma mesa de tipo fantasia medieval fantástica, e que a partir disso você consiga mudar e melhorar a sua mesa. Beleza? Então, se você gostou do podcast, não esquece de seguir a gente, de compartilhar. A gente está no YouTube, no Spotify. O Google Podcast aparentemente está dando erro, mas a gente vai tentar arrumar em breve. E também aqui pelo Anchor e pelo iTunes. Então, pode acompanhar, pode dar like, pode compartilhar, que sempre ajuda pra caramba. E se você tá agora ao vivo na Twitch, não sai daí que a gente vai continuar gravando podcasts. Os podcasts são gravados ao vivo em twitch.tv/mespedroca na segunda e na quarta-feira. Também faço lives de mesas e outras coisas relacionadas a RPG e também outras coisas mais, beleza?
É muito nóis, é very much we, e até a próxima.